Obrigado, querido Pai, por a preciosa oportunidade que o Senhor nos concede para falar-nos enquanto lemos e consideramos a Tua Palavra. O Senhor sabe que precisamos do Teu Santo Espírito. Temos orado, Pai, temos pedido a operação preciosa do Teu Santo Espírito. Esta Tua Palavra é preciosíssima, Senhor. E quanto desejamos que o próprio Senhor possa nos tocar profundamente com a Sua Palavra e possa nos ganhar mais e mais para Ti. Nos encomendamos, Senhor, confiadamente nas Tuas mãos. Confiamos no socorro do Senhor, do Teu Espírito, para abrir e ler juntos este precioso livro. Abre nossos olhos, como cantamos, Senhor. Os olhos de nosso espírito, de nosso coração, para ver a Tua glória e a Tua grandeza. Conquista-nos para Ti. Retém-nos, Senhor, perto do Teu coração. Porque nós queremos Te amar. E pedimos Teu socorro. Confiamos. Em nome de Cristo Jesus. Irmãos, estamos chegando àquela parte conclusiva deste livro conclusivo. Livro que conclui. Durante o dia de ontem, estivemos vendo o assunto das taças da ira, aquela longa perícopa que começa desde o capítulo 15, vai 16, 17, 18 e incluso chega até o capítulo 19, verso 4, onde o Senhor é louvado pelo seu juízo. E então, como contraste, começamos no capítulo 19, a partir do verso 5, para ver o contraste da grande prostituta que é a esposa, então a vinda do esposo, então aquele milênio que é como essa festa de bodas, depois aquele juízo final e a conclusão com a Nova Jerusalém. Então vamos começar lendo onde deixamos ontem, no capítulo 19, a partir do verso 5. Saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores a nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouviu uma voz como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Precioso esta obra de graça. Lhe foi dado, essa é graça, vestir-se. Ao longo do Apocalipse podemos ver que estas vestiduras são triples. Vestiduras em nosso espírito, então serão vestiduras também em nossa alma e vestiduras de glória ainda em nosso corpo. A Bíblia fala das vestes brancas e fala também daquele trabalho bordado das vestes e fala também de ser vestidos para não ser achados nus na presença do Senhor. Então me falou o anjo: escreve. Outra vez, outra ordem de escrever e outra bem-aventurança das 7 do Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas
as verdadeiras palavras de Deus. Já em parábolas anteriores, o Senhor tinha falado que um rei queria fazer bodas a seu filho. E nessa frase simples, de uma parábola corta, Deus fala muita coisa. Um rei, que é o nosso Pai, queria o propósito eterno, fazer bodas a seu filho, como no Apocalipse. Assim começou Gênesis. Não é bom que o homem esteja só, disse Deus do primeiro homem, que é figura daquele que viria, segundo Romanos. Le farei, isso que Deus se propôs fazer, isto que Deus tem estado fazendo. Le farei ajudadora idônea, alguém tomada dele, osso dos seus ossos, carne da sua carne, feita dele e feita como ele e feita para ele. E aqui estamos chegando já no final de todo esse trabalho de Deus. Estou naquilo no qual o próprio Deus está comprometido. Le farei, assim começa Gênesis, le farei ajudadora idônea. E Deus lhe fez, tomou ela do sono profundo de Adão, da morte de Cristo, do sangue de Cristo, e lhe fez, ao longo dos séculos, uma ajudadora idônea para apresentar a ele aqui no final. Assim como Deus trouxe Eva para Adão, e Adão a reconheceu, assim também Deus tem trabalhado, e o próprio Filho está também muito comprometido, e o próprio Espírito. E agora todo o universo está neste propósito, porque este é o propósito central de Deus. Que maravilha, irmãos, ter sido convidados para isto. Postrei-me. Agora João ficou assombrado ante os seus pés para adorá-lo. Lembre-se que este anjo é chamado anjo de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo é o anjo de Yahvé e é Deus. E agora Jesus Cristo envia um anjo e João não está muito seguro que, ainda que ele é judeu, não sabe muito bem como reagir frente a este anjo de Jesus Cristo, e se postrou. Mas ele, porém, disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A verdadeira profecia é o próprio Senhor dando testemunha. O verdadeiro testemunho de Deus só o próprio Deus pode dar. Então, o testemunho de Jesus, aquilo que o próprio Jesus, aquilo do qual o próprio Jesus dá testemunho, isso é o espírito da profecia. A profecia pode ter muitas palavras, tratar de muitos assuntos, mas existe o espírito da profecia, que é o próprio testemunho que dá Jesus Cristo mesmo. Há um livrinho do irmão Washmani muito recomendável para entender este assunto do testemunho de Deus. Só o próprio Deus pode dar testemunho de si mesmo. Ele tem que estar presente e ele tem que dizer: assim é. Esse livro é o testemunho de Deus. E agora que apresentou a noiva preparada, então agora viu o noivo. Aleluia. Viu o céu aberto. Aleluia, glória a Deus. Da terra para cima e do céu para baixo agora. Os irmãos em Chile, quando fazem as cerimônias de casamentos, fazem diferente de como estão acostumados. Geralmente, o noivo está no altar esperando a noiva. E a noiva que se demora em chegar, e quando chega a noiva, todo mundo chegou a noiva, e todos olham para trás, porque vai chegar a noiva. Mas os irmãos adaptaram a cerimônia de matrimônio à Bíblia. É a noiva que espera o noivo. É o noivo que chega. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, e peleja com justiça, porque ele vem fazer duplo trabalho na sua vinda,
Já vimos isso, claro, na sétima trombeta, em 2 Tessalonicenses, especialmente capítulo 1. Os seus olhos são chama de fogo, como no princípio. Na sua cabeça há muitas diademas. Oxalá cada um de nós tenha colocado uma dessas diademas na testa de nosso Senhor. Quando você reconhece Ele, Senhor, você está coroando Ele. Porque Ele não tem interesse em coisas materiais, sino no sentido real que significa uma diadema. Obedecer a Ele, reconhecer a Ele como nosso Adonai, esposo, amo, Senhor, e fazer a sua vontade. Isso é colocar uma diadema na cabeça dele. Graças a Deus que ele tinha muitas diademas, todas significativas. Oxalá nós estemos aí colocando essas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão Ele mesmo. Ainda será necessário a eternidade para lhe conhecer, tanto a Deus, nosso Pai, o único Deus verdadeiro, e a seu Filho Jesus Cristo. O nome expressa o que o Senhor é. E ainda nós precisaremos da eternidade para lhe conhecer, e lhe conhecer, e lhe conhecer, e lhe conhecer. Só um Deus riquíssimo e precioso pode alimentar a eternidade, se revelando e se dando e fluindo e realizando. Por isso o nome dele ninguém conhece. Aos vencedores também se promete um nome que ninguém conhece. Se lembram em Pérgamo, aquele nome que cada um vai receber, aquele nome que expressa o que você significa para o Senhor. Mas só o próprio Senhor sabe quem Ele é. Nós sempre teremos algo mais que aprender. Por isso, esse nome dele, definitivo, final, ninguém senão Ele mesmo conhece. Está vestido com um manto tinto de sangue, como diz em Isaías 53, quando Ele vem para pisar o lagar. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Daí João aprendeu, e assim começou o seu evangelho e suas epístolas depois. E seguiam-no os exércitos que há no céu. E aqui hablo em plural, porque tem exércitos de anjos e também exércitos de santos, montando cavalos brancos, vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. O noivo vem para julgar e também para dar alívio e paz à sua noiva. Aqui, na vinda dela, aparecem as figuras da descrição da visão no capítulo 1. E Ele mesmo, nós vamos cooperar, mas Ele mesmo que vai dirigir. Ele mesmo a regerá com cetro de ferro, como estava escrito lá em Apocalipse 12, da semente da mulher. E pessoalmente pisa o lagar. E esta frase, pessoalmente, está nos lembrando aquela expressão do profeta quando falava desta vinda dele com as vestes tintas. Porque disse, dos povos ninguém comigo, eu sozinho pisei o lagar. Assim dizem os profetas, especialmente Isaías 63. E aqui diz, e pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor de Senhores. Ele fez outros reis, ele fez outros senhores, mas ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Obrigado, Marquinhos. Então viu um anjo posto em pé no sol, desculpa aí, e clamou com grande voz. Aqui está o que estávamos lembrando que está já acontecendo em Israel. Já isto está começando a acontecer. Muitos urubus chegando em Israel. Eu li num jornal a notícia estranha, quantidade de urubus chegando em Israel. E os israelitas alimentando eles, porque conhecem que eles vão servir lá.
um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes, a carne é a mesma. E vi a besta e aos reis da terra, com os seus exércitos. Deus não permita que nossos filhos sejam enrolados aí, congregados para... esta era a verdadeira coisa que estava detrás do véu. Parece paz, parece segurança, vamos resolver os assuntos do Medio Oriente, vamos melhorar o mundo, vamos fazer um governo mundial. Isso é só mentira. Isso é a carnada debaixo do anzol. Mas o anzol verdadeiro era este. Congregados para pelejarem contra aquele que estava montando no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada. Lembre-se aqui que fizemos uma correção na tradução de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando diz que o Senhor matará aquele iníquo. Assim diz a tradução em Valera, Reina Valera, se fala Ferreira da Almeida, mas o verbo no grego em Tessalonicenses não é matar, é anular, fazer nulo o seu propósito. E aqui concorda com esta expressão. Aquela tradução faz uma contradição com este verso. Nossa palavra não é matar, é anular. Então diz aqui: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Este falso profeta é o personagem principal da segunda besta. Equivale à representação do governo da segunda besta. Como o anticristo é a cabeça da besta, o falso profeta é a cabeça da outra besta. Os dois foram lançados vivos, por isso temos que corrigir aquela tradução, dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Por que vivos? Porque aqui houve a máxima expressão da rebelião contra a autoridade de Deus. No passado, quando houve rebelião contra a autoridade de Deus, no caso de Moisés, por Datã, Coré e Abiram, que se rebelaram contra a autoridade de Deus, então Deus fez uma coisa nova. Abriu a terra e eles desceram vivos para o Seol. O caso do anticristo e do falso profeta é ainda pior que o caso de Datã, Coré e Abiram. Então eles descem vivos não só para o Seol, sino eles são os que vão estreinar o lago de fogo. Eles descem vivos para o lago de fogo. O anticristo e o falso profeta, como Datã, Coré e Abiram, desceram vivos ao Seol. Estes descendem além do Seol, a própria Geena, que é a morte segunda, o lago de fogo e enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montando no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Este é no mundo espiritual. É um anjo. E é para tratar com Satanás, que é um espírito poderoso, mas não todo poderoso. Primeiro o próprio Deus expulsou. Depois Miguel lançou para a terra. E agora um anjo prende ele para o abismo. Já o anticristo e a besta, o anticristo e o falso profeta já estão no lago de fogo.
Satanás só vai no lago de fogo 1000 anos depois. Ele, aquele anjo, segurou o dragão, a antiga serpente, porque eu vejo que é o diabo, Satanás. Aqui João dá todas essas explicações para não confundir ele e fazer a ligação do princípio de Gênesis ao fim de Apocalipse. E o prendeu por 1000 anos. Agora a terra vai descansar. Agora a terra vai ter seu sábado. Seu sábado. 6 dias trabalharás, no 7º dia descansarás. Agora a terra vai ter seu sábado. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais, porque isto era o que estava fazendo até aqui, mas não mais enganasse as nações. Porque isso que faz o inimigo, enganar as nações. Não só as pessoas, as próprias nações. Se fosse possível ainda os escolhidos, graças a Deus, que a graça de Deus dá luz aos escolhidos para que eles não sejam enganados. Mas isto é o que caracteriza o inimigo: enganar, com mentiras, como fiz com Eva, assim sempre faz as nações, até se cumprirem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Deus julgou necessário. É como se Deus falasse assim: bom, vamos dar a última oportunidade. Vamos ver, que fique totalmente, claramente demonstrado quem é este personagem. E solta ele, e dá permissão a ele. E ele não mudou. Depois de 1000 anos de prisão no abismo, ele não mudou. Mas Deus foi tão cavalheiro, ainda sendo onisciente e sabendo, ele quis mostrar que faria este personagem depois do castigo milenar e sendo livre. E agora sim, depois disso, agora sim seu castigo e sua prisão é eterna. Então se diz: é necessário que ele seja solto pouco tempo. Não sabemos quanto seja este pouco tempo, mas será depois do milênio. Vi também tronos. Agora vai descrever algo do milênio. Esta expressão já aparece em Daniel capítulo 7. Lá foram mostrados aqueles tronos, onde se sentarão os santos do Altíssimo, a quem Deus dá o reino, e julgarão ao mundo e aos anjos, diz Paulo em 1 Coríntios 6. E nestes tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Ou seja, Deus vai dar autoridade de julgar. Os santos reinarão e julgarão o mundo. Vi ainda, e aqui João viu quem são aqueles que vão julgar. E os primeiros que viu, as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Os primeiros mencionados, aqueles que estiveram dispostos a pôr a sua vida, a sua cabeça, confiando no Senhor, como fez Paulo, que foi decapitado, como muitos outros. Os primeiros para reinar no milênio. E logo acrescenta: bem como por causa da palavra de Deus. Às vezes as perseguições não eram precisamente pelo nome de Jesus, sino por alguma verdade da palavra. Houve irmãos e irmãs que foram afogadas nos rios, porque batizavam meninos. E depois eles disseram: não, tem que ser pessoas adultas. E por batizar pessoas adultas, foram perseguidos incluso por protestantes. Muitos irmãos foram fiéis a toda a palavra de Deus e foram martirizados incluso por pessoas que usavam o nome de cristão.
Muitos, por ser cristãos, foram martirizados, mas outros, por ser fiéis a toda a palavra de Deus. E diz aqui, tantos quantos, outros mais. Aqui estão aparecendo vários. Os decapitados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus. E agora diz, tantos quantos não adoraram a besta. Já seja no tempo de João, com Nero, com Domiciano, que foi como um segundo Nero, que colocou a cabeça dele para ser adorada. Era como um antitipo, como um anticipo do que aconteceria com o anticristo final, porque o mesmo Espírito já operava lá. Sempre que o diabo pode operar, ele sempre vai querer ser adorado. Sempre, todos os anticristos, espíritos anticristos, têm exigido isso. E no final, muito mais, porque é o definitivo. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, que é a abominação desoladora, e não receberam a marca na fronte e na mão. Aí estava escrito que aquela besta, aquela imagem da besta faz matar a todo aquele que não adora, todo aquele que não recebe a marca, e muitos irmãos vão morrer. Então diz aqui, istos, vi-los nos tronos para reinar com Cristo. E viveram. Este viver é voltar à vida, ressuscitar, é a primeira ressurreição. E reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, aqui o Espírito Santo, por o apóstolo João, está dizendo quem são os que vão reinar no milênio. São estes. E acrescentou, vamos ler agora, que esta é a primeira ressurreição. Ou seja, que a primeira, em tempo e em qualidade, protos anastasis, primeira ressurreição, inclui os vencedores da besta, da sua imagem, da sua marca, do seu número, etc. Vencendo até com a própria morte. E é a primeira. Então disse, os restantes dos mortos, é decir, os que não entraram na primeira ressurreição, que são os que são de Cristo, não reviverão até que se completassem os 1000 anos. É decir, se reviverão, mas só depois dos 1000 anos. Porque também existe uma ressurreição para condenação. Nos mesmos corpos nos quais pecaram, vão rendir contas e vão ser condenados. A ordem da ressurreição, lembramos que Paulo escreveu em 1 Coríntios, diz que as primícias aparquem em Cristo, as primícias de Cristo. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, ou seja, a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. E depois, quando entregue o reino do milênio, depois do milênio, quando entregue o reino, esses do fim. Ou seja, depois do milênio, vão ressuscitar todas as demais pessoas. Os piores ímpios, também, todo mundo vai ressuscitar. Mas Deus vai ressuscitar eles para juízo. Se chama ressurreição de condenação. Para juízo. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aqui temos outra bem-aventurança, a sexta bem-aventurança do Apocalipse. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Não somente 1000 anos, sino estes especiais, os 1000 anos. Aqui volta a ser menção da morte segunda, que já tinha falado
quando falou para a igreja em Esmirna que aquele que vencesse não sofreria dano da morte segunda. Alguns irmãos perguntaram: irmão, como isso da morte segunda? Por que se fala de que os vencedores não sofrerão dano da morte segunda? Mas o que acontecerá com os outros irmãos que não qualifiquem para reinar no milênio? Então, eu remiti os irmãos ao Sermão do Monte. E hoje, por causa da ocasião, vamos ler no Sermão do Monte a parte relativa à morte segunda. Capítulo 5. Lembre-se que o Sermão do Monte vai dirigido aos irmãos, aos cristãos, aos discípulos. Para estar seguro disso, veja desde o verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, e etc. Chega o verso 13. Vós sois a sal da terra. 14. Vós sois a luz do mundo. Aqui, quem são esses vós? Os discípulos, os apóstolos, os cristãos, a igreja. Sigue falando o verso 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Verso 21. Ouvistes todo o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, continua no 6 e no 7, é dirigido pelo Senhor aos seus discípulos. O Sermão do Monte é como se fosse a constituição do reino dos céus. E ele fala para seus discípulos. E no verso 21 ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que... Aqui esta versão acrescenta entre parênteses sem motivo. A minha versão não diz nada. Se alguém tem o grego, pode ver se acaso algum manuscrito grego acrescenta isso. Porque pode ser que o tradutor achou que era muito forte e quis colocar um pouquinho d'água. Assim que tem que revisar no grego. Verso 22. Eu, Jesus, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Essa palavra aqui não é Hades, é Geena. E se refere ao lago de fogo, à morte segunda. Ele está falando aqui a irmãos. E se há irmãos que estão injuriando e ofendendo a seus irmãos, se ele não se arrepende e o sangue o limpa, se ele não repara, se ele entra na morte sem resolver esse problema, o outro problema que vai falar agora de adultério, ele corre o risco de sofrer dano da morte segunda. Ou seja, provar a Geena durante um tempo. Porque ainda que é filho, está agindo como um ímpio e tem que aprender que é o que corresponde aos ímpios, para que ele não seja mais ímpio. É Jesus que está falando estas palavras aos discípulos. E por isso, ele colocou o risco da Geena de fogo. Aqui fala inferno, mas você tem que ver. É Hades, é Tártaro, é Geena, vai no grego. É Geena, lago de fogo, morte segunda. Mas não é a morte segunda eterna, portanto é só um dano da morte segunda. A morte segunda pode danar, prejudicar um pouco a um crente que age como se fosse um incrédulo.
E o pai tem que corrigir. E ele sigue falando aí. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta ali, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faça a tua oferta. E entra em acordo. E aí continua o Senhor falando do mesmo jeito. Ou seja, ele vem falando da mesma coisa. Por isso é que vamos ver que este dano da morte segunda, esta passada pelo lago de fogo, pela geena de crentes, é temporal, não eterna. Porque aqui ele vem falando da mesma coisa, mas agora olhe como o Senhor continuou. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, porque vinha falando das discussões, das pelejas, das brigas. Enquanto estás com ele, há caminho para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Então aqui vê que esta prisão é em continuidade o que lá é o lago de fogo. Em verdade te digo que não sairás dali, graças a Deus que disse não para sempre, enquanto não pagares o último centavo. Agora, por que está falando aqui até? Porque o Senhor fez uma promessa que está muito clara, se vocês querem me acompanhar, no Salmo 89. Ali Deus fez uma promessa. Essa promessa é muito clara. E Deus cumpre sua promessa. Salmo capítulo 89. 89. Salmo 89. Vamos ler desde o verso 26. Aqui Deus está fazendo uma promessa, um pacto com respeito ao seu filho. Lembrem-se vocês que o filho disse, registrou o Evangelho de João: esta é a vontade do meu Pai, que todos, e ele colocou todos, os que ele me desse, eu não perca nenhum, senão que eu ressuscite no dia postrero. Então, há um acordo entre o pai e o filho. A vontade do pai para com o filho: filho, todas aquelas pessoas que eu te dei a ti, você é meu filho, você não vai perder nenhum deles. Você vai salvar todos, vai ressuscitar. E esta é a vontade do meu pai, acrescentou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, há um arranjo entre o pai e o filho. Todos, sem exceção, os que o pai lhe deu ao filho, o filho não pode deixar perder. E todo aquele que vê o filho e crê nele, tem vida eterna, não perecerá, não virá a condenação, no sentido eterno, senão que é salvo. Então as ovelhas do Senhor não podem ser tiradas da mão dele. Mas o que acontece se essas ovelhas, que são verdadeiros filhos, que nasceram de novo, estão por aí, às vezes, andando na carne? Porque quando nós nascemos de novo, nossa carne não melhorou nada. Você não pense que sua carne melhorou um pouquinho quando recebeu a Cristo, quando se batizou. Não, irmão. Sua carne é a mesma perigosa de sempre. Você recebeu o Espírito para poder vencer a carne, mas a sua carne não melhorou para nada. Se você não anda no Espírito, sino que anda na carne, você vai dar lugar às brigas, às pelejas, à pornografia, ao adultério, tudo isso. Você vai correr o risco de ser corrigido aqui. Se não dá para aqui, então vai ao outro lado, ser corrigido. Mas o Salmo 89 fala esse pacto do pai com o filho. Ele, diz o pai a respeito do filho, ele, o filho, nem invocará dizendo: tu és meu pai. Ou seja, é o filho que fala. Meu Deus e a rocha da minha salvação. Agora disse o pai ao respeito do filho:
Faloei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência. Olha essas promessas do Pai ao Filho. E o seu trono como os dias do céu. Mas que passa se os filhos, filhos nascidos de novo, mas que cedem na sua carne, se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, serei o falso Davi, a sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Depois vem a oração daquele autor, falando do tempo de Davi. Mas isto é a essência do pacto do Pai com o Filho, escondido nas palavras de Deus a Davi. Ele fala de correção, fala de punição. Se nós, aqui mesmo, pecamos e não nos arrependemos, somos corrigidos aqui mesmo. Dice 1 Coríntios capítulo 11, que se participamos da ceia do Senhor indignamente, podemos ser castigados pelo Senhor de 3 formas: com debilidade, com enfermidade e com morte prematura. Essa morte não é perdição, porque diz, somos castigados pelo Senhor para não ser condenados com o mundo. Então, essa pessoa que entra numa morte antecipada, como Ananias e Safira, como muitos irmãos que se afastaram e caíram, se acidentaram, morreram, muitos casos, Essas pessoas são corrigidas pelo Senhor aqui, mas as correções aqui, nesta vida, é com vista de nós nos arrepender. Mas Deus julga que em alguns casos já tem que ser corrigidos em outro momento, que não vai ser nesta vida. Então, no tribunal de Cristo, cada um de nós dará conta das suas obras, segundo sejam elas boas ou más, e receberá segundo o que tenha feito enquanto estava no corpo, seja bom ou seja mau. Ora, se temos feito coisas más, que vamos receber no tribunal de Cristo? Vamos receber correção. Por isso o Senhor fala que há servos que fizeram coisas dignas de açoites, que serão açoitados muito, outros que serão açoitados menos, mas há fala de açoites. Esta punição com açoites é nesta terra e é também depois do tribunal de Cristo. Então, por isso Mateus está registrando o Sermão do Monte, que fala do dano da segunda morte, ainda que não fala com essa expressão, mas diz que estará sujeito à hiena do fogo, que é o lago que arde com fogo e enxofre, que é a morte segunda. Portanto, é castigo temporal de crentes que pecam, não corrigem seus pecados, não pagam suas dívidas, vivem uma vida na carne, não se arrependem e entram na morte. Então, sigamos lendo Mateus, agora capítulo 5, verso 27, especialmente necessário para nós nestes dias de tanta pornografia. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Pode ser que você seja uma irmã, mas você pode ser causa disto voluntariamente.
se você não sabe se cuidar. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Isso é no sentido de aplicar a cruz no coração. Pois te convém que pereça um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado na Geena. Aqui o inferno é Geena, no grego. Morte segunda. Dano da morte segunda. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para a Geena. Então, amados, isso é dano da morte segunda. Nos detivemos aí, porque no verso 6 de Apocalipse 20 faz menção disso. Era um momento de fazer essa ligação. Agora voltamos a Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Então, note que na terra vai haver nações. Lembre-se quando estivemos lendo as edades da igreja. O Senhor falou, aquele que vencer, lhe darei autoridade sobre as nações e a regerá com vara de ferro. Então os vencedores vão estar sobre nações. São 2 níveis distintos no milênio. Os vencedores que reinam em corpos ressurretos, glorificados, que não se casam mais, não precisam se casar. E as nações que sobrevivem e têm acesso no milênio. Porque Mateus, capítulo 25, diz que o Senhor vai vir na glória do seu Pai e vai juntar diante dele as nações. Ou seja, que haverá um tribunal de Cristo para definir os vencedores e os galardões e as correções dos servos, dos filhos de Deus. Mas também haverá outro juízo, que é Mateus 25, das nações. E estarão separados as ovelhas à direita, as cabras à esquerda. E o Senhor lembrará o que aquelas ovelhas fizeram por seus pequeninos. E então, esses entrarão no reino. Esse é o juízo das nações. São temerosos de Deus, mas eles vão entrar em seus corpos naturais. Como disse Isaías, que o pecador de 100 anos vai ser amaldiçoado. Isso não pode acontecer com um vencedor ressurreto, mas pode acontecer com um filho de algum sobrevivente das nações no milênio. Aí no milênio se haverá meninos, se haverá multiplicação natural, haverá pessoas que estão nesse nível das ovelhas que entraram no reino, mas que não são os que governam, mas não estão no inferno. Simão. São temerosos de Deus, muitos nem sequer sabem, porque um cristão é um filho de Deus. Mas aqui a Bíblia fala de pessoas que vão sobreviver. Vão sobreviver. E o Senhor vai conduzir elas no milênio. Mas algumas delas vão ser pecadores, como disse Isaías. E o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E Zacarias disse que no milênio, quando se esteja celebrando a festa dos tabernáculos, alguns não vão querer subir a adorar ao rei. E então o Senhor vai mandar que não chova naquele país. Ou seja, que haverá pessoas num nível diferente ao nível da igreja. A igreja, tudo que essas primícias, a igreja e os vencedores estão numa situação diferente daquelas nações. A igreja está como agora está o Senhor Jesus. O Senhor Jesus agora está ressurreto, glorificado, e nós estamos aqui. No milênio, nós, a igreja, os vencedores, falamos confiadamente em fé, estaremos como está Cristo agora,
ressurreto e glorificado. Não precisa se casar. Nós reinaremos sobre as nações que sobrevivirem. E essas nações vão aprender no milênio. E muitos vão ser salvos. E vão passar para Nova Jerusalém. Mas muitos vão se rebelar. E vão se unir com Gog e Magog e com Satanás depois do milênio para vir contra o campamento dos santos. Daí é de onde vem essa gente. E depois dos 1000 anos, os demais mortos ressuscitam. Então estamos vendo essa parte que está aqui. Diz verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleia. Outra vez, aquela região do norte ateia. O número desses é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Este acampamento dos santos, esta cidade amada, querida, aqui fala que campamento. A Nova Jerusalém não é campamento. A Nova Jerusalém é definitivo, mas como isto não é ainda o governo definitivo, é chamado de campamento. Porque o definitivo é Nova Jerusalém, mas ainda não estamos na Nova Jerusalém. Esta é a cidade de Deus, os vencedores. E aquela multidão se revelará de novo. Terá depois do milênio a última oportunidade de se pronunciar. E esta é a maneira como se vão pronunciar. O diabo, o sedutor deles, então disse, desceu porém fogo do céu e os consumiu. Esta já é a última consumação. Aqui Deus termina com o céu velho, a terra velha, e ainda não começou o novo, e há um parênteses entre os velho céu, velha terra, e antes de novo céu e nova terra, há o parênteses do último grande juízo do trono branco. O juízo do trono branco não vai ser realizado nem no velho, nem no novo, sino numa situação intermédia entre a velha e a nova terra, o velho e o novo céu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, esses agora, onde também se encontram nosso avesta como falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí vai o diabo. Mas tem outros que diz Mateus 25 que vão estar lá também. As cabras da esquerda, que não serviram ao Senhor nos seus pequenininhos, que viram ao Senhor com fome, com sede, nus, e não lhe serviram. Istos das nações da esquerda, cabras, irão para o fogo também. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram. Aí está. Fugiram a terra e o céu e não se hallou lugar para eles. Agora estamos noutra dimensão. A dimensão do juízo final. Não é na terra, nem na nova. É uma dimensão intermédia. Escuta aqui o que fala aqui. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Essas são aquelas enciclopédias que falávamos. Ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E é muito importante que o livro da vida seja aberto também no juízo do trono branco. Por que o livro da vida se abre aqui? Por quê? Se o assunto já foi julgado no tribunal de Cristo. Mas houve pessoas que no tribunal de Cristo tiveram que entrar em castigo. Portanto, o livro da vida tem que aparecer de novo no trono branco. E houve pessoas que nasceram no milênio e receberam a Cristo no milênio. Foram conduzidos às águas de vida.
Portanto, o livro da vida tem que aparecer também no trono branco. E diz aqui: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Tudo que nós fazemos, pensamos, decidimos, intentamos, deixamos de fazer, está escrito. Por isso temos que reconhecer nossos pecados, para que o sangue do Cordeiro apague nossos pecados e seja borrado do livro das obras. Um irmão chamado Rolando Buch era um pastor batista bem tradicional, não acostumava assim coisas pentecostais para nada, e um dia apareceu um anjo para ele. Ai, meu Deus, ele tinha medo de aparentar pentecostal, não queria falar o que o anjo falou para ele, e ele fugiu para Filipinas. E quando estava no hotel, apareceu de novo o anjo com outro no hotel. E ele falou: como me encontraram em Filipinas? E os anjos falaram: nós fizemos os arranjos para que você pudesse chegar bem a Filipinas. Mas você tem que voltar e tem que falar o que está vendo e o que vamos falar para você. E o Senhor permitiu a ele ver algumas coisas da sua própria vida e ver questões da vida dos patriarcas, e viu a vida de Abraão, viu aqueles livros que aqui fala. Deus concedeu a este irmão ver isso. E ele quis ver o livro de Abraão. E lhe foi mostrado o livro de Abraão e encontrou muitas coisas que estão na Bíblia. E encontrou outras coisas boas que fez Abraão que estão na Bíblia, mas não encontrou algumas coisas que sim estão na Bíblia. E perguntou: mas na Bíblia disse que Abraão pecou, que colocou em perigo a sua mulher? Não me lembro. Deus não lembrava e não estava no livro. Deus esquece, apaga nossos pecados. Quando Ele perdoa e Ele não quer nem se lembrar mais. Todos nós nos lembramos, e dos pecados dos outros sobretudo, mas Deus não lembra mais. Aleluia. Por isso é preciso se arrepender, pedir perdão, reparar, e você fica livre. Mas se você não faz isso, você vai se encontrar com tudo isso. Então diz aqui, escute aqui, que este é um verso muito misterioso, que é necessário ver claro. Deu o mar os mortos que nele estavam. Até aqui havia havido o mar. No novo céu da nova terra não haverá mar. Mas até aqui havia mar. No milênio havia mar. Nas taças aquele mar virou sangue. No milênio aquele rio de vida limpou o mar. Mas diz a palavra de Deus que havia mortos no mar, não somente no Hades. A palavra de Deus disse que no momento do juízo final do trono branco, havia mortos em 3 lugares: no mar, na morte e no Hades. O Hades é aquela dimensão, aquela prisão, digamos, não definitiva, mas é perigoso ficar nessa prisão até ser julgado, e a morte e o Hades vão para o lago de fogo. A Bíblia fala do Hades, e das portas do Hades tem o Tártaro, que é a prisão dos anjos, e a Geena, que é definitivo, mas também tem as regiões de sombra de morte. Quando aquele Lázaro morreu, os anjos tomaram ele e o conduziram até o seio de Abraão. Ele foi conduzido por uma região de sombra de morte. A Bíblia fala região de sombra de morte, por isso fala de portas da morte, para entrar da vida para a morte, passar pela morte, chegar da morte para o Hades, porque o Hades segue a morte. Não é a mesma coisa. A morte é uma antessala do Hades. E há pessoas agora no Hades, e há pessoas na morte, e há pessoas no mar. E no dia do juízo do trono branco, Deus permitirá que o mar entregue as pessoas que há nele, e a morte também entregue as pessoas que há nela, e o Hades entregue as pessoas que há nele. Não é a mesma coisa. São situações de ultratumba diferentes.
Leia, veja, verso 12. Verso 13. Viu o mar os mortos que nele estavam. Havia mortos no mar até o dia do trono branco. A morte e o Hades, aqui diz o além, mas aqui a morte também é além. O grego diz o Thanatos e o Hades. A morte e o Hades, que aqui fala além, entregaram os mortos que neles, plural, neles havia. Havia mortos no Hades e mortos no Thanatos, naquela região de sombra de morte. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o Hades, note, ali falou além, aqui falou inferno, mas no grego diz Hades e Hades. A morte e, no o, e o Hades foram, não foi, foram lançados para dentro do lago de fogo. Ou seja que são diferentes zonas de ultratumba. Gêne um, Hades outro, morte outro, e até o mar, que é como a tampa do abismo. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas se o livro da vida estava ainda também no trono branco, naquele juízo final, aleluia, pelo menos na última hora, resolveu o seu problema. Vi novo céu, agora sim, vem novo, agora depois do juízo final. Há um parênteses que não sabemos quanto durará, mas um por um vai ser julgado. Vi seu novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O mar já não existe porque o mar aconteceu foi no segundo dia, aquele dia quando Deus não falou que era bom. No primeiro dia, quando ele falou que seja luz, ele viu que a luz era boa. Mas quando ele separou as águas de baixo, as águas de cima que estavam naquele caos, mas aquele caos veio de um juízo, e se separaram aquelas águas, Deus não falou que era bom, ficou calado. No terceiro dia, quando fiz a terra e as plantas, falou 2 vezes que era bom. Depois, quando fiz os astros, falou que era bom. Quando fiz os peixes, falou que era bom. Quando fiz o homem, falou que era muito bom. Mas quando fiz o mar, juntou as águas aqui e separou umas da cima, ele ficou calado. Porque nos ares está o príncipe da potestade do ar, e no abismo está o anjo do abismo. Mas nova terra não precisará mais mar, não haverá mar. Tudo já foi julgado, agora é uma situação diferente. Vi também a cidade santa, irmão. É que o apóstolo Pedro fala isso como na vinda do Senhor, como ladrão. Aí fala disso. Sim, e que haverá céu novo e terra nova. Só que Pedro faz um resumo assim rápido. Pedro não entra nos detalhes. Então, podemos dizer que na vinda do Senhor como ladrão, haverá uma destruição grande. E aí o milênio não falou Pedro. Então temos que permitir que essa destruição que haverá antes do céu novo e terra nova, pode começar na vinda do Senhor e se completar no juízo, quando Ele manda fogo e destrui, e a terra fuge, o céu fuge, porque haverá destruição aí, haverá também, como se fala, as potências dos céus serão sacudidas, isso é antes e durante a vinda do Senhor. Quanto mais depois do milênio. Mas Pedro não fez menção do milênio, mas fez menção da vinda
como ladrão do Senhor. No dia dele, os céus se encenderão. Ou seja, que haverá um passo pelo fogo, haverá muita destruição na vida mesma do Senhor. E antes do céu novo e da terra nova, vemos que depois do milênio também há fogo de Deus. Só que Pedro não precisou falar do milênio, mas porque Pedro tem uma parte da revelação, mas João tem outra parte. E João completou. Então temos que juntar Pedro com João e vemos na vinda do Senhor destruição. Quando ele vem como ladrão na noite, vemos destruição repentina. Mas também vemos destruição definitiva depois do milênio. Quando o céu velho se acaba, a terra com fogo do céu, aí se acaba. Então temos uma parte antes do milênio e outra parte depois do milênio, e depois o juízo final, e depois céus novos e terra nova, que já falou também Pedro, porque ele lembrava o que falava Isaías. Porque Isaías já falou de céu novo, de terra nova e antes de milênio. Só que, quando Isaías falou, ele está olhando para frente. Se você está aqui, aqui tem uma montanha, lá tem um vale, lá tem outra montanha, lá tem outro vale, lá tem outra montanha. Você daqui, você só vê 3 montanhas. Mas de lá, você vê montanhas e vales. Então, Isaías e Pedro vêm de aqui para lá, mas João vê de lá, desde outro ângulo. Ele vê os vales que tem entre as montanhas. Em Colômbia entendemos muito isso, porque lá temos a Cordilheira dos Andes dividida em 3. A Cordilheira Oriental, a Central e a Ocidental. E entre estas tem o Vale do Magdalena e aqui o Vale do Cauca. Mas quando você está aqui e olha para cima, você só vê as montanhas e você não sabe bem. Mas se você olha transversalmente, você vê o vale. Então essa profecia, às vezes, anuncia o dia agradável e o dia de vingança juntos. Mas quando veio o Senhor Jesus, ele leu aquele livro de Isaías e falou, hoje, falou até dia agradável, hoje se cumpriu esta escritura. Respeito do dia da vingança, não leu, só tinha uma vírgula, mas ele parou na vírgula, porque aquele vale da história da igreja era necessário antes chegar no dia da vingança. Então os profetas às vezes vêm de aqui para lá, e vem tudo junto. Mas tem outros profetas que vêm transversalmente e falam da parte intermédia. Por exemplo, Daniel fala, e Jesus fala, da ressurreição dos justos e para a condenação. Daniel fala das 2 ressurreições, mas João é que nos permite ver que tem um vale entre as 2. Uma primeira e outra depois. Então eu penso que assim acontece com aquela profecia de Pedro, que fala do dia de vingança, destruição repentina, fogos, elementos, mas depois coloca céu novo e terra nova, e não vê aquele vale que há entre antes do milênio e depois do milênio. O vale do milênio ele não falou, mas que ele não falou não quer dizer que não existe, porque nenhum deles fala tudo, cada um fala uma parte, por isso temos que pegar a parte de tudo, se juntar. Amém. Estamos então agora no capítulo 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Ou seja, que no milênio, os santos estavam no campamento dos santos, mas a nova Jerusalém estava ainda no céu. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. A noiva é chamada de tabernáculo, e aqui tem 2 classes de pessoas. Os homens, entre os quais o tabernáculo desce, e a própria Nova Jerusalém, que é o tabernáculo que desce, que é a noiva. Então você vê as 2 categorias de novo aqui. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Isso agora, no céu novo, terra nova. No milênio ainda há morte. Nem haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Para Deus é assim. Ele não era alfa e vai ser o ômega. Ele é alfa e ômega. Ele está na eternidade. Mas nós estamos no tempo. Mas ele fala da eternidade para o tempo. Escreve. Tudo está feito. Eu sou a alfa e o ômega. O princípio e o fim. É para explicar por que pode falar tudo está feito. Esse era o propósito eterno de Deus se cumprindo. Agora ela desce e disse: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando, porém, agora faz o final dos outros. Este é o final dos que entraram no propósito de Deus. Mas e qual é o final dos outros? É este. Quanto, porém, os covardes, os primeiros na lista, os covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos. Eu penso que é aquele mesmo que mostrou a grande meretriz, que derramou a 7ª taça e se lembrou Deus da Babilônia e mostrou a grande Babilônia. Agora vai mostrar a nova Jerusalém, a esposa. Vai mostrar a desposada, fazendo o contraste. E falou comigo dizendo: mas pode ser, porque aqui não fala quem é, eu calculo só. Dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva. Que maravilha, o Senhor fez contrário. Mostrar-te-ei a grande prostituta e sua sentença. Agora, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, mais ou menos 500 e pouco quilômetros de altura, se faz os cálculos que vai aparecer daqui a pouco. Muito altíssimo. E me mostrou a santa cidade. A outra era a grande Babilônia no deserto. Essa é a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Amado, este é o mais grande que pode se expressar. É o próprio Deus se expressando sua glória através dela, e ela tendo a sua glória. O Pai deu a glória ao Filho, nosso Filho Pai, a glória que me deste, eu lhes di. E agora a plenitude do Pai no Filho, pelo Espírito, na noiva. Que maravilha, que coisa, esse é o mais grande que pode existir. O seu fulgor era semelhante, ele trata de explicar, a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina, porque o jaspe não é cristalino, o jaspe é vermelho, com color de sangue. Mas aqui na Nova Jerusalém, até o ouro é cristalino. O ouro também, você coloca o ouro, não pode ver o outro lado, mas quando é bem trabalhado, é cristalino. Até o jaspe vai ser cristalino. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos. Estes são os poucos anjos que são mencionados no final. No começo se mencionam muitos anjos. No final, só estes poucos anjos. Porque não são os anjos os herdeiros, sino a semente de Abraão, os herdeiros. E sobre eles, as portas, nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ou seja que aí aparecem os filhos. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste, assim como no livro de Números, que aparece o tabernáculo e 3 tribos ao norte, 3 a cada lado. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos,
E estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aqui temos que ver como Deus trabalha em continuidade e corporativamente com os apóstolos. Um faz um trabalho, e sobre o trabalho desse outro faz seu trabalho. Você vê na Bíblia, primeiro é Pedro, depois Paulo, depois João. E assim aqui também, Deus não coloca todos os fundamentos ao mesmo tempo, sino que fala que um é primeiro, outro é segundo. Não todos são primeiros. Um é segundo, outro é terceiro, outro é quarto. Amados, quanta espiritualidade precisamos para ser segundos? Todos queremos ser sempre primeiros. Temos que ser tratados para ser quartos, oitavos, novenos. Todos queremos começar, mas Deus começa com uns, continua com outros, depois completa com outros e outros. E assim aparece o arco-íris das cores, das pedras dos apóstolos. Diz: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. Ou seja, que a cidade tem as medidas de Deus, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular. Se acha em um perímetro quadrado, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estaios. A cidade, mediu a cidade, ou seja, o perímetro da cidade. Então, estes 12.000 estaios, você tem que dividir em 4 para descobrir qual é a largura e qual é o comprimento. E isso dá, em equivalência, mais ou menos 500 e pouco quilômetros de comprimento, 500 e pouco quilômetros de largura e 500 e pouco quilômetros de altura, muito mais alta que o Everest, que só tem 9 quilômetros. Então, imagina esta cidade, vai abranger, vai fazer a terra como se a terra fosse um anel e a Nova Jerusalém fosse um diamante. Então diz aí, mediu também as suas muralhas 144. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Somente existem 2 figuras geométricas que têm largura, comprimento e altura iguais: o cubo e a pirâmide. O lugar santíssimo é um cubo. Fala das 3 medidas iguais: Pai, Filho e Espírito Santo. E também a pirâmide. E a pirâmide cabe dentro do cubo. Mas como a cidade está num monte, e acima do monte está o trono, e a cidade tem uma rua, porque só há um caminho, que é Jesus Cristo. Então, uma rampa vai descendo da pirâmide, que é a rua da cidade. Tem bairro alto, bairro meio, bairro baixo. Segundo, não sei em qual bairro você quer morar, eu gostaria de estar bem alto, bem perto do Senhor, é o melhor. Amém? E no meio daquela avenida vai o rio da vida. E ao lado do rio vai a árvore da vida. Então essa árvore é como uma videira que vai descendo ao lado e lado do rio. Então o trono está acima e a rua vai descendo como uma rampa, e pelo meio da rua vai o rio, e ao lado e lado daquele passeio vai a árvore da vida. Que maravilha! A arquitetura de Deus, a trindade mesma expressada, a figura perfeita. Então diz aí, o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, 12 por 12, 3 por 4, 12, 12 por 12, 144. Medida de homem, isto é, de anjo. Então a medida do homem e de anjo são as mesmas. A estrutura da muralha é de jaspe, assim como a cidade é como de jaspe, mas é um jaspe tratado.
O jaspe, antes de ser jaspe, é como silício, pedra de silício, vai sendo cocinado, vai passando por provas. E toda esta cidade é preciosa. Nos fala do tratamento das pessoas que formaremos parte desta cidade. Cada pedra preciosa é tratada com profundo calor, às vezes humilhação, às vezes debaixo da terra, às vezes são provadas em ácido. Cada pedra tem sua história. E cada história mostra um aspecto da personalidade de Cristo sobressalente em cada um dos apóstolos. Porque Cristo se distribuiu no seu corpo. E algumas características de Cristo se reflexam mais em alguns, outras características de Cristo se refletem em outros. E assim, as pedras, todas são preciosas, mas não todas são iguais. E por isso, Deus usa umas de uma maneira, outras de outra maneira. Porque Deus não fez todas as pessoas iguais. Todas são preciosas, mas não são iguais. Mas todas juntas fazem combinar os cores do arco-íris, do pacto de Deus. Então diz assim, verso 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe. Isso é Pedro e a tribo de Benjamim. E o mês, porque aquela árvore tem 12 frutos no ano. Cada mês tem um fruto. É uma árvore muito estranha. As demais árvores somente dão fruto uma vez no ano. Mas esta árvore dá fruto cada mês. É como se o fruto de um apóstolo fosse de um mês, do outro mês, outro mês. Então você tem 12 meses, 12 pedras, tem 12 tribos, tudo isso concordando. Até diria, se vocês não se escandalizam, não vou falar de astrologia, de astronomia, diferente. Há 12 constelações astronômicas, não astrológicas, astronômicas, físicas, criadas por Deus, que a Bíblia fala de zodiaco. A palavra zodiaco está na Bíblia, está no livro dos reis. Não estou falando de astrologia. Eu não creio na astrologia, mas creio na astronomia. Que Deus fez os céus e que os céus contam a glória de Deus e um dia anuncia a palavra para outro dia. Tudo isso anuncia de Deus. Aquele zodiaco, não da astrologia, sino dos astros, das constelações criadas. Começa em Virgo, quando nasceu Cristo da Virgem, e fecha em Leo, a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. Como? Virgem e leão. Cristo, a primeira vinda, vem da Virgem, a segunda vinda vem como leão da tribo de Judá, e a Bíblia diz no Salmo que os céus contam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas o diabo quis roubar e inventou a astrologia dele. Disse, você hoje não pode sair pela esquerda, tem que sair pela direita porque vai ter um acidente e todas essas loucuras. Essa é a astrologia. Não estou falando de astrologia, estou falando de astronomia e da Bíblia. Então aparecem 12 meses. Aquela vid tem 12 ramos que dão 12 frutos. Cristo e os apóstolos. 12 meses, 12 pedras, 12 tribos. Amém? Então, aqui fala. Primeiro, fundamento é de jaspe, Pedro, Benjamim, Abib, Nissan. O segundo, de safira, mês de Sif, apóstolo Jacobo. Mês de Sif, segundo mês, que vai da segunda metade de abril e primeira metade de maio. Porque os meses cósmicos e bíblicos não são os meses pagãos que usamos aqui. Esses janeiro, fevereiro são os meses pagãos. Deus disse, para vocês o primeiro mês vai ser Abib, que é segunda metade de março e primeira metade de abril, ou seja, o começo do equinócio de primavera. Esse é o começo cósmico e bíblico do verdadeiro ano. Então, esse é o mês, uma pedra, um apóstolo. O terceiro de Calcedônia, João.
Aser. O quarto, Esmeralda, Judá, André. O quinto, de Sardônio, que é chamado, aqui a palavra mais exata é sardônica, que é uma espécie de ónice, mas não preto, sino como cor de vermelho com branco, que é um ónice que não é preto, que é muito mole para ser moldeado com as pedras do sacerdócio. Esse é o quinto, que é Felipe e a tribo de José. E vai continuando os meses. Os meses são, primeiro, Aviv Nissan, vou dizer, vai ficar gravado, então vou dizer os meses. Primeiro mês, Aviv Nissan. Começa segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril. Primeiro mês, no equinócio de primavera no hemisfério norte. Aviv Nissan, Sivan, Revihi, que quer dizer quarto, porque era Tamuz, mas Deus apagou o nome Tamuz aí, deixou Revihi. Quinto, Hamishi. 6, Elul. 7, Etanim. 8, Bul. 9, Kisleu. 10, Tebet. 11, Shebat. 12, Adar. Os 12 meses. Bíblicos e cósmicos. Depois vem os apóstolos, que você coloca a ordem dos apóstolos segundo as listas dos apóstolos na Bíblia. Vem Pedro, Jacobo, filho de Alfeu, João, seu irmão, André. Sempre Felipe é o quinto em todas as listas. Sempre Felipe é o quinto, Pedro o primeiro, Jacobo de Alfeu é o noveno, sempre em todas as listas. Então, quinto Felipe, 6, Natanael Bartolomé, 7, Mateus, 8, Tomé, 9, Jacobo, filho de Alfeu. No, ou seja, Tiago, que é Jacobo na Bíblia. Tiago de Alfeu, outro Tiago de Zebedeu. Tiago de Zebedeu, segundo Tiago de Alfeu, 9. Tadeu, que é Judas, Tadeu Ledeu. Tadeu, número 10. Número 11, Simão Cananita. E número 12, Matias. E as pedras são nesta ordem aqui que estamos lendo. O quinto, Sardônio. O sexto, de Sárdio, que é diferente. O sétimo, Crisólito. O oitavo, Berilo. O nono, Topácio. O 10º, Crisopraso, é verde. O 11º, Jacinto. O 12º, de Ametista. Não temos o tempo de entrar nos detalhes, mas os irmãos que desejem ler o livro de Aproximação Apocalipse, volume 2, podem entrar nos detalhes. Sim. Porque esse é o fundamento. Sim. Exatamente. Por causa que o Senhor colocou a cada cimento um nome. Você vê que quem começou sempre era Pedro. Primeiro que falava, quem o Senhor deu as chaves para começar foi Pedro. Pedro teve visão, revelação. Então tudo tem que começar por Pedro. Acima, quando você tem visão, você se julga a si mesmo, vem Dan, Safiro, que é a pedra do trono de juízo, que era a pedra, o trono era de safiro. Não temos o tempo de entrar, mas quando você tem visão, você se julga a si mesmo. Vem sobre o jaspe, se edifica o safiro. Quando você se julga a si mesmo, você sai do centro, que é a característica da Calcedônia, que é a humildade de João. João não é mencionado, João sempre menciona os outros, e outro discípulo, Andrés e outro discípulo, ele sempre sai, humildade. E depois sobre a humildade, então você edifica a lealdade, que é o arco-íris da fidelidade, da esmeralda, o arco que era André. Depois vem Felipe, que é Shoham, Shebu, Calcedônia, não, perdão, Shebu é Calcedônia, Shoham é Felipe, que quer dizer sardônica ou ónice. Depois vem sobre a lealdade, vem a mansidão, e então vem o número 6, que é Natanael Bartolomé, que é aquele de transparência, quando a pessoa é leal, é mansa, então é transparente. Ou seja, aí você vai vendo os distintos aspectos da personalidade e o caráter de Cristo sendo formado na igreja, refletido nessas pedras, nesses nomes, nessas histórias dos apóstolos, do seu estilo, das tribos que eles vão julgar. Depois, número 7 é diligência, Crisólito, como as rodas aquelas de aqueles carros de Crisólito.
Depois vem número 8, Tomé, prudência, cuidado. Ele não comia rápido, ele provava. Depois vem número 9, discreção, que é Topácio. Quisleu, mês. Número 10, Tadeu, incorrupção. Crisopraso, que tem níquel, que se usa para evitar a corrupção. Depois, número 11, e a pedra de Jacinto, Gad, guerreiro, Simão Celote. E o último, amatista, sobriedade, que é a última pedra da sobriedade. Tudo isso fala do caráter de Cristo, Issacar. Então, aqui vem falando dessas pedras até chegar a amatista. As 12 portas são 12 pérolas, porque a maneira de entrar é através da pérola. Qual é o segredo da pérola? Vocês conhecem a história. A pérola se forma porque é ferida a ostra. E quando a ostra é ferida, como aqueles poços que Isaac fez, e veio os filisteus, cavaram aquele poço, entulharam. Então, você tem que desentulhar para que a água flua de novo. E quando você é ferido, você quer protestar, você quer se vingar, você quer se defender, mas você invoca o Senhor: Senhor, não quero ter verdade comigo, quero perdoar, quero esquecer. E você empieza a vencer. E aquela ostra começa a gerar a pérola para cobrir aquela espinho que colocou aquela ferida, e a pérola se forma da ferida da ostra. E assim também nós somos feridos pela cruz, nosso ego é ferido, somos humilhados, somos contrariados, somos relegados, somos injusticiados, etc. E aí você vai reagindo, e aí você vai dando lugar a Cristo, você vai ficando tranquilo, você vai perdoando, aquela pérola vai se formando, e diz: desta maneira tendes larga e generosa entrada no reino. E isso continua depois na Nova Jerusalém. A pérola é a porta. 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade, aqui não é a praça, é a rua. A palavra é rua, o caminho. Um só caminho. É de ouro puro como vidro transparente. Isso é muita purificação. O ouro não é transparente. Tem até ouro preto. Aqui em Ouro Preto tem ouro preto. Mas não é transparente. Mas este aqui será transparente. O jaspe será preciosíssimo. Amém. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus se ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações, olha aqui a outra categoria, andarão mediante a sua luz. A luz da Nova Jerusalém é a luz da esposa. E as nações andarão à luz dela, ou seja, que ela é a capital. Nela está o governo. Verso 24. 22. Nela obrigado, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, Ele que é nossa habitação, nosso lugar de moradia, o próprio Senhor. As suas portas, os reis da terra lhe trazem na sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela, não fora, mas nela, não haverá noite. E lhe trarão a glória e honra das nações, que são as que estão fora. As nações só vão usar das folhas. A cidade vai comer do fruto da árvore da vida. 2 categorias. Por isso, nosso chamamento é precioso. Por isso, a igreja é chamada de primícias das suas criaturas. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, que alguns inscritos estarão fora, mas terão acesso, visita lá. Então me mostrou o rio da vida, da água de vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua rua, ou estrada, que aqui fala praça, é sua calle. De uma e outra margem do rio está o árvore da vida. Uma árvore que está em 2 lados de um rio, que passa pelo meio de uma rua,
tem que ser uma videira, tem que ser uma enramada. Né? Porque como uma árvore vai estar em dois lados? Tem que ser uma enramada que vai descendo pela cidade ao lado do rio. E diz, a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos, porque os povos de fora, eles vêm do milênio, são das nações que sobreviveram, eles têm natureza como têm que chegar a ter a natureza como Adão tinha antes da queda. Para isso são as folhas da árvore, para que essas pessoas tenham um corpo semelhante àquele que Adão tinha antes da queda. Mas uma coisa é essa, outra coisa é ter comido da árvore da vida, viver da vida divina, que é o nível mais alto. O nível mais alto é aquele que tem acesso à árvore da vida para ter a própria vida de Deus. Mas as folhas da árvore para manter uma vida como aquela de Adão antes da queda. Mas o nível é diferente. Diz aqui que são as nações que tiverem sido salvas, mas não são aquelas que vêm dos governantes do milênio, sino das nações sobre as quais eles governaram. Então são dois níveis diferentes. Está aquele que vencer, lhe darei autoridade sobre as nações. Então, tem pessoas sobre as nações que depois vão estar comendo da árvore do fruto na Nova Jerusalém. E tem nações que foram salvas que estão em outro nível e têm uma vida natural e que têm que ter um corpo semelhante ao de Adão, mas que não comem da árvore da vida, sino solamente têm uso das folhas da árvore. São níveis diferentes. Tanto no milênio como na Nova Jerusalém. São dois níveis. Claro, você não estaria na Gênia. Mas não tem o mesmo nível. Mas vão ter um corpo que precisa da curação das folhas. Ou seja, eles vão ter um corpo sano como era o corpo de Adão. O corpo de Adão era um corpo perfeito. Mas Adão antes de pecar e de comer da árvore da vida. Em cambio, os habitantes da esposa da Nova Jerusalém têm acesso ao fruto da árvore da vida. E estas nações só têm acesso às folhas. Então, são duas categorias, tanto no milênio, que se perpetuam na Nova Jerusalém. Voltemos a ler aí. Vamos ver aí essas duas categorias. Capítulo 21, 24. As nações, já vinha falando das nações desde aquelas promessas anteriores, andarão mediante a sua luz. Você vê as duas categorias? Nações fora e a luz dela dentro. Ela é a capital. E logo diz assim, verso 26, e lhe trarão, ou seja, a ela, a glória e a honra das nações. ¿Ve? Aí estão eles fora. Aí eles vão entrar na cidade se tem um nome no livro da vida, que diz o verso seguinte. Agora, no capítulo 22, então já vamos chegar ali, onde diz o verso 2, no meio da sua rua, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. ¿Ve? Essa palavra que aqui se traduz povos é a mesma que ali se traduziu nações, que quer dizer etnias. Então vemos que vem falando desses níveis desde o milênio e continua na Nova Jerusalém. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, contemplarão a sua face e nas suas frontes está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Esse reinará sobre aquelas nações que tivessem sido salvos.
Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, essa é a credencial dele como uma grande profecia e como completação da profecia, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Está falando com as mesmas palavras do início. Eis que venho sem demora. Penúltima bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, igual como no capítulo 1, sou quem ouviu e viu estas coisas. João sempre fala assim: aquele que viu e ouviu, o que vimos, o que ouvimos, é o estilo dele. E quando as ouvi e vi, postrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Era o anjo de Jesus Cristo. De novo, continuava João confuso. Então ele me disse, outra vez de novo: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Muita presença de Cristo tinha este anjo de Jesus Cristo. E João, que conhecia Jesus Cristo, percebia a presença de Jesus Cristo neste seu anjo e se postrou. Mas o anjo falou: não, eu sou teu conservo, adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Última bem-aventurança, a sétima do Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Aqui diz no sangue do Cordeiro, entre aspas. Alguns manuscritos dizem, outros não. Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. É ele mesmo o galardão. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esta é muita graça de Deus. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aleluia, amado. Oh, que precioso livro. Precioso livro. Livro que consuma a profecia de Deus. Vamos dar graças a Deus. Querido Pai, que alegria ter podido ler este livro. Quanto desejo temos de voltar para ele, na Tua presença, e continuar aprendendo de Ti. Que o Senhor continue nos esclarecendo perguntas,
nos fazendo concordar coisas que ainda não vemos juntas. Senhor, nas tuas mãos, agradecemos esta bem-aventurança que nos concediste. Agora concede-nos a bem-aventurança de guardar as coisas que estão escritas neste livro. Amém e amém. Graça e a paz do Senhor seja contigo.